Um bom dia. A frase que Deus colocou no meu coração hoje, ela diz assim: tudo o que você faz para Deus, Ele devolve para você. Abençoar para ser abençoado. E isso é uma grande verdade, porque muitas vezes a gente imagina que quando a gente dá algo para alguém, ou quando a gente faz algo para alguém, a gente está tirando da gente para dar para o outro. Mas na verdade não. A gente está simplesmente sendo canal de graça de Deus para a vida daquela pessoa. E Deus, ele vai dar recursos infinitos para que você possa tocar a vida de outras pessoas além da sua. Você não precisa ficar com medo, né? E eu tava pensando hoje, enquanto eu comia no café, o pão. A moça acabou de me tirar um pão que tinha acabado de sair do forno, né? Então ela passou a manteiga e ficou aquele pão que tava uma delícia, né? Tava maravilhoso. Eu adoro quando o pão tá assim. E aí eu fiquei pensando, né? Aquele mesmo pão, se eu tirasse ele do forno e deixasse ele ali quietinho, e depois de 1, 2, 3, 4, 5 horas, 10 horas, 15, 20 horas, o que ele ia acontecer? Cada vez que passasse o tempo, ele ia ficando mais duro. Cada vez que ia passando o tempo, ele ia ficando pior. Então, se você parar para pensar, tudo que a gente faz no começo é ótimo, com o tempo perde a graça. Então, tudo que o homem produz, que é criação do homem, que é fruto do homem, ele participa dessa regra máxima, né? Essa regra que com o tempo ele vai perder a graça. Aí vem a frase de hoje. Vamos imaginar que eu pego uma semente. Aquela semente, enquanto é minha, ela não tem significado nem valor nenhum. Ela é simplesmente uma semente. Agora, a partir do instante que eu dou aquela semente para a terra, o que vai começar a acontecer? Aquela semente, ela vai começar a crescer, aquela semente ela vai começar a se desenvolver, aquela semente ela vai começar a oferecer e transformar o ambiente. Então ela vai poder, depois de um tempo, oferecer sombra, depois de um tempo ela vai poder oferecer seus frutos. Então você percebe que eu tirei algo que era meu, dei para outra pessoa e o tempo tornou melhor. Por quê? Porque tudo que vem de Deus com o tempo melhora, tudo que é do homem com o tempo piora. Você percebe? Indicativo para a gente perceber o que vem de Deus e o que vem do homem, né? O que é sonho de Deus e o que é sonho do homem. O sonho do homem, ele com o tempo ele vai se acabar, ele vai se endurecer, ele vai perder o significado. No começo pode ser muito bom, mas com o tempo ele não tem significado nenhum. E se a gente perceber, o sonho do homem no começo, ele parece que é muito melhor que o sonho de Deus. Porque enquanto uma pessoa tem uma semente e a outra, por exemplo, tivesse um pão, a significância do presente para aquele pão e para aquela semente seria falar, mas isso daí não serve para nada. Né? E muitas vezes você é essa semente que não serve para nada. E quantas vezes você já não ouviu as pessoas dizendo para você isso? Você não serve para nada, você não vai dar em nada, isso que você faz não é nada. E aí você de repente olha uma outra pessoa que já está pronta, né? E vai falar, olha o fulano. Aí passa o tempo, chega a vida, daqui lá 5 anos, 10 anos, tudo inverteu e tudo mudou. Aquele que não valia nada tá ali dando frutos. E aquele que era tudo tá aí jogado às traças, né? Então essa inversão, essa mania de querer julgar as coisas rápido demais. A vida, ela dura um tempo, porque nesse tempo ela vai ter necessário para que ela atinja sua maturidade. E esse é o tempo, né? Se a gente prestar atenção nas 4 estações do ano, existe esse ciclo, né? Entre o florescer, né? Entre o nascer, o florescer e depois perder as pétalas e depois ficar sem nada. E assim é a nossa vida, né? Ela é um sopro. Da mesma forma, Deus também diz que ela é um vapor, que acontece no instante e no outro some. Então a gente não pode viver como se a vida fosse simplesmente esse instante, né? A gente tem que viver algo um pouco maior e prestar sempre atenção nesses indicativos. Imagina quantos sonhos ou quanto pão duro que você não tem segurado e não abre a mão porque você acha que aquele pão duro vai melhorar de novo. Ele não vai. Eu posso fazer torrada, eu posso fazer outras coisas, mas ele não vai. E é engraçado quando a gente pega as coisas que é de Deus, você pega uma árvore
e você poda ela, você vai lá, corta todos os galhos, ela cresce mais forte ainda. Então assim, o que Deus faz com o tempo ainda, ele se fortalece, ainda que as pessoas tentam modificar. Quantas vezes a gente não olha esses campos que as pessoas colocam fogo na natureza, daqui a um pouco tá tudo feito de novo, né, e mais forte. Então, o que vem de Deus, ele não consegue ser tocado pela ação dos homens. Agora, o que vem do homem, o tempo estraga, né? E às vezes a gente pensa que o tempo vai curar as nossas feridas. O tempo, na verdade, ele vai torná-las piores. Porque você imagina, você ficou tanto tempo remoendo uma coisa, tanto tempo perdendo quantas oportunidades da sua vida, querendo que alguém pagasse alguma coisa, querendo que as coisas fossem do seu jeito, querendo isso e querendo aquilo. E a vida acontecendo e você nisso, todos os dias, dia após dia, pensamento após pensamento, e só nisso, sabe? Então, nós temos que viver. E viver é viver para Deus. Viver é para usar a bênção da nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas. Não porque o que as outras pessoas vão fazer, pouco importa, né? Pouco importa. O importante é o que Deus fez usando você. Isso é o importante. O importante é o que vai acontecer na sua vida, no seu legado, né? O importante é o que vai acontecer no céu. Cada dia tá mais difícil, né? Porque sempre vai uma pessoa que a gente ama, sempre, né? Ou essa pessoa tá lutando, ou essa pessoa tá partindo, né? Só que a gente só percebe o valor das pessoas quando a gente tá próximo a perdê-las e não ter uma outra chance, né? E eu entendi, de certa forma, que esse é um momento da gente ressignificar mesmo as coisas, ressignificar o valor, ressignificar o tempo, né? Porque a gente tem gastado tempo demais com tolices, tempo demais, muitas vezes, vendo coisas que não vai agregar em nada da nossa vida, né? A maior parte das coisas que passam em TV, essas coisas são bobagens, né? E você tá lá, gastando tempo com bobagens, sofrendo por bobagens, desejando bobagens. E lembra, tudo que você comprar é igual ao pão. Ao primeiro instante, excelente. Num segundo, perdeu a graça. E quantas coisas você não tem na tua casa acumulada que foram exatamente desse jeito? Essas coisas vieram de Deus? Aquilo que vem de Deus, ela tem um ressignificado. Assim é a nossa vida, né? Quando a gente não tem Deus na nossa vida, a gente é esse pão duro. Tanto que Deus faz a analogia do coração de pedra no homem, né? Mas a partir do instante que Deus toca a nossa vida e Ele começa a fazer a gente crescer, a gente sente um apreço tão maior pela vida, né? Quantas pessoas não pensam em se suicidar? Quantas pessoas nesse momento não estão tristes? Porque é aquele pão duro, tão distante do começo, né? Que já não sente que serve para nada. Agora, a partir do instante que Deus pega aquela sementinha, que no começo a gente entende que não é nada, é uma semente. Quando a gente pensa, olha, eu não sou nada, Senhor, eu sou aquela sementinha que se permite ser trabalhada por Deus, que se permite que Deus cuide, que Deus cresça. E a partir do momento que a gente vai ressignificando a vida, a partir da nossa conversão, cada vez a gente se sente melhor. Quando eu olho a vida que eu tinha, a vida que eu tenho hoje, a vida ela é a mesma. O que mudou fui eu, as pessoas são as mesmas, a minha família é a mesma, meu emprego é o mesmo, né? A minha cama é a mesma, as coisas são as mesmas, né? Então o que mudou? Eu mudei, né? Antes eu esperava que o mundo mudasse, né? Eu era o pão duro que queria que o requeijão viesse, que a culpa era do forno, que a culpa era do fulano, que a culpa era da massa, que a culpa era de tudo, menos minha, né? Agora não, agora eu sou uma pessoa que agradece, uma pessoa que louva, uma pessoa que compartilha, uma pessoa que tenta abençoar a vida de outras pessoas. Muitas vezes eu não entendo o significado, né? Assim, de quem recebe essa mensagem, igual você está recebendo hoje. Mas imagina que amanhã eu não estivesse mais aqui. Como seria? Então muitas vezes a gente tem que apoiar sim as coisas que a gente ama. A gente tem que ajudar a divulgar para fortalecer mesmo, sabe? Porque as pessoas elas vão fazendo por amor. Só que chega um tempo que ela não ouve mais nada, né? Ela não percebe que tem uma vontade, que aquilo tem significado, ela vai deixando de fazer, ela vai se sentindo esquecida, né? Não estou dizendo que esse seja o caso, mas nós devemos usar a nossa vida e o tempo, enquanto o tempo é presente. Porque se a gente chama de presente, é porque realmente Deus está te dando um presente de nesse instante você escolher, de nesse instante você fazer o que é possível, de nesse instante você viver, sem querer viver outra parte. Só vou fazer isso se acontecer isso. Cara, isso é ridículo, isso é tolice. Faça com o que você tem, use as ferramentas que você tem, use o conhecimento que você tem, é o necessário para esse instante. Se amanhã, baseado no que você fizer hoje, for necessário outras coisas, você terá. Deus vai prover.
Nesse instante, o que você tem é o que você precisa, pro tamanho da tua fé, pro tamanho da tua semente. Não adianta eu querer pegar um rio para regar uma árvore, né, que é pequena. Não vai ter significado, ela vai morrer afogada. Então, a cada tempo e a cada lugar é uma necessidade diferente. Então, talvez você não saiba o seu tamanho, talvez você não tenha passado pela experiência do negue a si mesmo, né, do tome a sua cruz e me siga. Então, tá, usei bastante o exemplo do pãozinho. Eu adoro pão com café, eu acho que é a coisa mais simples. E Deus fala, né, comecei orando o Pai Nosso hoje, e Ele fala sobre o pão. E Jesus partilha o pão e ele tem um significado todo especial, né? Eu gosto muito das comidas que são as mais simples, né? O arroz, o feijão, o pão, o macarrão, né? Que não são aquelas comidas que teoricamente a gente definiria como nobre, mas eu sinto uma alegria tão grande quando eu posso comer, né? Porque eu sei que muitos não podem. Eu sinto uma alegria tão grande quando eu posso tomar um banho, quando eu tenho a liberdade de pegar uma Bíblia e ouvir a palavra, né? Porque eu sei que em muitos países isso não é permitido. Eu tenho que enxergar a graça do que eu tenho agora, porque o amanhã talvez nem exista, né? Então eu tenho que dar valor nas coisas que eu tenho agora, no emprego que eu tenho agora, nas coisas que eu tenho agora, nas oportunidades que eu tenho agora. Para mim essas são as melhores. A cada coisa que eu posso fazer, essa coisa é a melhor, sabe? Eu não posso querer o que eu não tenho e nem ser o que eu não sou, entendeu? O que eu sou é o que Deus permitiu que eu seja. E se eu quiser transformação, é através da sua palavra, é através do pensamento, é através do conhecimento, é através da prática, né? Bom, era isso que eu queria falar, tá? Abençoando, que a gente vai abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Meu muito obrigado, um bom dia, fiquem com Deus, tá? Que Deus continue dando força para que a gente possa aceitar a sua vontade, tá? E que se for da sua vontade, que Ele cure, e que se não for da sua vontade, que Ele abra a porta do seu reino e nos console. Amém. Fiquem com Deus. Tu és o Senhor.